Estamos iniciando mais uma edição do programa Insight, sempre com a participação do Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas, com a parte da psicanálise. Bom dia, doutor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Nós falamos ao vivo pela Rádio Pelotense e também no endereço eletrônico, né, via Facebook. Podemos dizer o endereço, Nilton, para quem quer... Programa Insight. Programa Insight, mesmo, é só acessar, só acessar. E você tem a nossa imagem, não se assuste muito, viu? Não se assuste muito. Bom, a gente está vendo, né, o comportamento, e até nós comentávamos ali antes de entrar no programa, Nilton, nós olhamos de uma forma, às vezes, que a nossa visão não permite enxergar. Né? Eu até fiz um exemplo, né, do jogo de futebol. Né? Você torce para um time, né, e você vê uma jogada que, no primeiro momento, lhe parece, né, que foi um erro do juiz. Né? Depois você começa a analisar e não percebe mais aquele erro. Né? Ou seja, ao momento do que está na torcida, né, te faz enxergar de outra maneira. Há um momento que vai passando aquele fato, tu começa a enxergar ele de longe, né, tu vê de outra forma, até pelo tempo. Até vem aquela frase, né, que o homem, né, ele muda cada momento. Né, mesmo que ele vá num único lugar, aquele lugar já mudou. Né, e vai mudar sempre. Nós estamos sempre em contínua mudança. Sim. Né? E, de certa maneira, esse tempo que vai passando, nós vamos nos questionando. E o questionar parece que nos amadurece. Eu estou fazendo essa introdução porque a gente vê, Nilton, a idolatria ou a torcida, né, ela é inimiga de encontrar um bom termo. Bom, toda vez que alguém está metido dentro de um clima de campo de futebol ou de alguma outra coisa que de alguma maneira faça com que o indivíduo perca a capacidade de pensar com profundidade, e certamente uma pessoa que está dentro de um campo de futebol, ele não tem as condições mínimas necessárias para pensar com profundidade, até porque a proposta é essa, é não pensar, é se divertir, é gritar, é esbravejar, é poder fazer coisas, dizer coisas que na vida cotidiana não se pode fazer. De tal forma que essa pessoa não tem condições psíquicas de se meter para dentro, buscar pensamentos, ideias, refletir, escutar o outro com atenção, voltar a pensar sobre o que o outro diz, deixar que aquilo reverbere dentro de si, etc. Toda vez que nós entramos dentro de um clima, nesse modo automático e acelerado de funcionar, perdemos a capacidade de pensar com profundidade. Então passamos a funcionar no piloto automático. O nosso mundo interno vai nos reger. Então o indivíduo pode se transformar numa pessoa violenta, o indivíduo pode reviver sensações e emoções e chorar, o indivíduo pode ficar indignado, pode ficar extremamente feliz, pode tudo, vai depender do que ele tenha dentro dele. Certamente isso terá ou não que ver com a realidade. Ele se distanciou da realidade nesse momento. Ele está vivendo intensamente algo que vem de dentro dele sem que ele saiba que aquilo está assumindo o comando da personalidade. Aí a pergunta, né, Nilton, e na sequência, na continuidade, tomar decisões, fazer escolhas, em que momento nós estamos prontos? Porque existe uma outra vertente que diz também que a primeira impressão que você tem é a que vale. Né? Até que ponto, né? Quando você enxerga alguma coisa, você não consegue... Quando você vê, você não consegue enxergar, né, com uma profundidade adequada, e as suas decisões são tomadas, às vezes, no automático. Bom, para que tu possa tomar uma decisão de forma consciente, tranquila e segura, é preciso que tu tenhas avançado internamente no teu pensamento. Ou seja, é preciso que tu tenhas elaborado, resolvido, buscado dentro de ti uma infinidade de informações que em determinado momento se transformam numa convicção de que tu já passaste da metade, que a chance de tu errares é muito pequena. Então, consciente, racionalmente, tu optas, correndo alguns riscos, evidentemente, porque ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, mas correndo alguns riscos de dar errado.
mas riscos administráveis. Por quê? Porque tu já esgotaste o teu pensamento, as tuas capacidades, ou a tua capacidade, e quando isso não for necessário, buscasse assessoria para que outras pessoas complementem e preencham os gaps que tu tens, os vazios, os espaços que tu tens de falta de conhecimento, de sabedoria, etc., naquele tema. Uma vez que tu tens vencido esse passo, tu tomas a decisão um pouco mais em paz. Acontece que algumas pessoas não fazem esse processo todo e tomam a decisão de forma absolutamente irracional, superficial, na emoção, e a solução que vão encontrar, a decisão que vão tomar, certamente pode estar muito longe da realidade. Então, o indivíduo vê um fantasma, decide sobre o fantasma, e a situação real está do lado, é outra que não tem nada a ver com isso. Ele passa a ser uma pessoa, ele passa a se relacionar com uma vida paralela, decisões paralelas. Eu, às vezes, né, e a gente olhando essas situações assim, né, Neutro, quantas escolhas que nós tomamos que, passado um tempo, você se arrepende de ter tomado. O tempo, ele é implacável, né? Porque na medida que você toma, os caminhos se abrem. E você não retorna mais àqueles caminhos. Não, né? o tempo porque eles não não existem atrás. mais. Né? O passado não se apaga. As escolhas, né? Então, a gente às vezes ouve conselhos, né? E culpa os outros. E a gente às vezes, né, também acaba se culpando, porque não temos, né, como também mudar, né? E acabamos escolhendo por uma imaturidade. Bom, a vida é dinâmica, o tempo é inflexível, ele não retorna, mas em contrapartida, por ser dinâmica a vida, nós conseguimos retomar o caminho toda vez que nós perdemos. Se pudermos fazer essa reflexão, esse pensar profundo, esse rebobinar, esse exame necessário, sim, tanto da vida externa quanto da vida interna, para que possamos ir fazendo ajustes. A psicanálise não está nisso aí, né, Newton? De buscar retomar o caminho, porque a maior parte dos problemas que nós nos causamos são pelas nossas próprias escolhas. Quando vamos nos perdendo. Bom, e são infinitas as possibilidades que nos levam a nos distrairmos no caminho. Às vezes, em pequenos detalhes, coisas que são insignificantes, ou na nossa escala de valores não tem grande importância, mas em outras vezes, em situações muito graves, muito sérias, que exigem um recolhimento da nossa parte para que possamos fazer um balanço de vida e nos desencaixarmos da situação atual e podermos, um tempo depois, nos encaixarmos numa outra dimensão. Pessoas que não fazem isso vão patrolando a vida, cometendo um erro atrás do outro, insistindo, mentindo, insistindo na mentira, porque estão mentindo para si, nem é para os outros. Bom, o resultado disso é que a pessoa vai se afundando dentro de um tubo, de um poço negro, e em determinado momento já não consegue ir para a superfície porque se distanciou muito das possibilidades. Isso é produto da incapacidade de pensar com profundidade, até onde pode, onde não pode, o que é certo, o que é errado, o que vale para si, o que vale para os outros. Tem pessoas, por exemplo, que vivem, famílias a gente vê isso, pessoas que vivem numa relação familiar, pisoteando todo mundo, dizendo coisas desadequadas, tratando as pessoas de uma forma muito grosseira, com algumas perversões, maus tratos de toda a ordem. Em algum momento, se o indivíduo não se resgata, não pensa, não rebobina, não escuta, não faz uma leitura das pessoas da volta, ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu os amigos, perdeu todo mundo. Ele está dentro de um poço escuro, achando que está absolutamente correto, mas numa solidão atroz. Então, é a incapacidade total do sujeito fazer autoexame, olhar para dentro de si, se deprimir no bom sentido da palavra, no sentido de ter condições internas para fazer um exame da sua vida, das suas relações, dos seus negócios e assim por diante. A vida acelerada nos distancia das boas soluções. Ela é muito teatral, muito fantástica, muito maravilhosa desde o ponto de vista da representação, digamos assim, mas do ponto de vista da realidade, certamente ela se afasta a cada dia das soluções adequadas, porque o adequado exige esse exame ao qual nós estamos nos referindo agora. Claro. Eu fico pensando, e é claro que esse é um momento que a gente fazer reflexões, né, Newton? Até pelo momento que vivemos, claro, né? De muita reflexão. Muitas reflexões. Não, né? De acusação, de reflexão, de olhar o modelo dos outros, olhar da gente, comparar,
rebobinar a vida. Mas eu acho que a gente só consegue isso quando a gente tem uma certa maturidade. Que tu já passasse na vida por algumas coisas que não foram boas escolhas. Né? Tu sinta na carne os teus erros, né, Newton? E aí tem uma coisa legal, Leandro, se o indivíduo rebobina, passa, pensa, examina, volta, se resgata e se repropõe, se reorganiza e se repropõe, ele tem o direito, todos nós temos o direito de nos reorganizarmos e nos propormos de forma diferente, com uma proposta mais madura, mais séria, mais produto de um pensar amplo e profundo. A vida é assim, todo mundo pode errar, todo mundo pode se equivocar, todos nós erramos no cotidiano. Bom, de qualquer forma existem erros e erros, mas todas as pessoas que param, examinam e voltam atrás têm o direito de se reorganizar e se oferecerem de novo nas relações como um todo. Se nós pegarmos, né, a nossa escolha, ela está centrada onde? No nosso consciente ou no nosso inconsciente? As escolhas racionais às quais estás te referindo está no consciente, é uma função do consciente. No consciente. A razão faz parte do que nós levamos em conta para nossas escolhas? Conscientes? Não, aí é onde está o problema, porque o que nós pensamos que é consciente muitas vezes está impulsionado pelo inconsciente. Ou seja, não tem nada que nós façamos, digamos ou pensamos no dia a dia que não esteja contaminado pelas cores do inconsciente. E como são inconscientes, nós não conseguimos... O que me move a fazer aquilo. De repente nós fazemos um discurso inflamado, achando que estamos agradando, dizendo coisas maravilhosas, e depois escutamos novamente aquele discurso e nos perguntamos, o que eu fiz, o que eu disse, de onde veio Mesmo isso? Assim, Newton, se nós amadurecemos o que? O nosso consciente. Bom, do ponto de vista da saúde mental, nós consideramos saúde mental quando nós podemos avançar no inconsciente. Quanto mais nós levantarmos a repressão, que é um mecanismo de defesa do ego, que faz com que nós, por medo, por temor, por angústia, por temor ao sofrimento, colocamos dentro de nós determinados conteúdos, de ideias e pensamentos que são conflitivos por uma parte da nossa cabeça, quanto mais nós usamos o mecanismo de repressão, mais doente nós estamos. Outros mecanismos também, mas esse fundamentalmente, mais doente nós estamos. Então, uma pessoa saudável é aquela que consegue entrar mais dentro da sua cabeça, pensar com mais profundidade, refletir, aceitar as críticas, olhar o que o outro está dizendo, pensar sobre o que o outro está dizendo, concordar, discordar, tecer uma série de considerações em silêncio dentro de si, na ausência da palavra, para que possa elaborar uma série de equações que vão surgindo dentro dessa pessoa, dentro da sua cabeça, e depois então formular uma interpretação a partir daí, que é resultante de uma infinidade de variáveis que surgiram na cabeça, certas e erradas. Então o indivíduo começa a exercer a capacidade de pensar com profundidade, levando em consideração a opinião dos outros, seja para concordar, seja para discordar, seja para fundamentar as suas ideias, mas produto de um pensamento profundo. Quanto mais o indivíduo consegue pensar com profundidade sobre a sua vida, mais ele consegue penetrar na cabeça dos outros. Consequentemente, mais profundo e amplo vão ser as ideias que ele vai tirar dali. Então, aí esse indivíduo começa... Desculpa, só para completar o raciocínio, Leandro. Aí esse indivíduo começa a ter um conhecimento mais complexo das relações humanas e de si, como consequência. Essa pessoa é mais saudável. Sabe, Nilton, cada um, até o telefone, né, pode participar, vontade, ajudar aos questionamentos, né, sempre é importante. Mas de tudo um pouco, eu reparo às vezes a maneira como as pessoas escrevem, né? Umas escrevem mais alegres, né, de uma forma jocosa, mas que traz nas entrelinhas, né, conteúdos bárbaros, até a própria criação não digo da piada, ou da anedota, que às vezes a anedota, a piada, trabalha muito com preconceito. Né? Sim, mas, ironia. Mas a ironia que se coloca num texto, né, é uma forma de pensar que se você elabora pelo seu inconsciente, consciente, né, consegue colocar no papel uma forma interessante de ler. E tem a outra pessoa que coloca o que pensa de uma forma casmurra. Né? Eu acho que eu entro nesse contexto. Né? Às vezes não tem uma boa escrita de jocosidade. Eu me admiro muito até o Sérgio Siqueira, que consegue escrever de uma maneira maravilhosa. Né? Um dos melhores, eu acho que, jornalistas de Pelotas que não está aqui.
mas consegue colocar no seu raciocínio, né, uma forma jocosa e que diz muito. Né? Que é você que às vezes não tem essa capacidade, né, de traduzir em a parte jocosa, na parte alegre, né, Nilton? Transformar as coisas em alegria. Bom, pessoas mais depressivas, muito mais que depressivas, melancólicas, têm uma tendência a serem mais amargas, verem o lado mais escuro da vida. Pessoas mais energizadas, mais libidinizadas, mais erotizadas, são pessoas que têm uma facilidade em ver o lado mais colorido da vida. Mais criativo. Mais criativo, porque a criação vem dos aspectos positivos. A criação está ligada à sua liberdade. Assim, a energia positiva, para dizer de uma forma simples, para as pessoas nos entenderem em casa, com o instinto de vida, com as pulsões de vida e assim por diante. Ou seja, com aquilo que com a energia mais vital, mais erótica, mais libidinal que o indivíduo tem dentro de si. Aqui eu confundo, para quem é da área, usei instinto e pulsão de vida como sinônimos, embora existam diferenças científicas entre os dois termos. Sim, porque é interessante, quer dizer, quanto mais liberdade, né, mais criatividade. Sim. Quanto mais está ligada uma coisa com certeza. E por liberdade nós estamos usando a liberdade nós estamos usando como uma metáfora, como um exemplo de repressão. Quanto menor a repressão, sim, porque você tem uma repressão entre o consciente e o inconsciente. Tá. Então tu consegues acessar a criatividade, ela está diretamente relacionada com a capacidade que tu tens de mergulhar dentro de ti e buscar coisas que os outros não viram. Por quê? Porque está dentro de ti. Quando tu tens uma criação, um sistema mais disciplinatório, né, rígido, maior a repressão. Maior a repressão, sim. Menor essa a capacidade de introduzir. Menor a capacidade de ir e vir. Claro. Ir e vir. Não só porque o indivíduo fica limitado na rua, corporalmente, fica inibido corporalmente, fica inibido verbalmente, fala pouco, se esconde, é tímido, etc, etc, mas fundamentalmente porque ele fica proibido de ir e vir dentro de si, então ele não acessa os conteúdos mais importantes. O tímido provavelmente sofreu a intimidação ou uma forma disciplinatória. Sim. E tem uma forma disciplinatória. Quanto mais rígida é a família, os pais, em especial a figura do pai, nós sabemos que o pai, de alguma forma, termina entrando para dentro do filho através das coisas boas e ruins, mas a severidade passa a ser um aspecto complicado na relação com os filhos. E isso, de alguma forma, vai fazer com que o sujeito tenha uma certa dificuldade de se sentir à vontade para pensar livremente. Por quê? Porque aquilo que num primeiro momento foi externo, como pode ser a relação com o pai, depois de um certo tempo passa a ser estar presente dentro da cabeça dele, cerceando os pensamentos, as ideias, as suas possibilidades de discordar, de criar, de fazer coisas que os outros não fazem, dizer coisas que os outros não dizem, dentro de um contexto de sabedoria, de busca interna, de individualidade e etc. A gente tem que ser versátil, né? Quem está nos vendo pela imagem não sabe o que acontece aqui, né? Eu estou mexendo aqui para dar retorno, né? Para que o ouvinte que está na linha possa falar e capturar nós aqui e também a própria internet, né? Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, Neri, tudo bom? Que eu iria fazer observação. De uma feita, houve um problema e eu lamentei e me frustrei, porque vocês acabaram me dizendo o seguinte: tu, Leandro, amigo, e o outro amigo, o doutor Nilton, doutor pela profissão, não é o caso que ele não deixe de ser um cidadão, eu chamá-lo de José Nilton. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, pode falar. Então tá. Eu hoje consegui, desde ontem eu estou com isso na cabeça, eu vou conseguir ver o início do ensaio. Eu não vou pegar o bonde andando, que eu sou do tempo do bonde, depois do ônibus. Eu digo, hoje eu vou de início. E de início, vocês já começaram a me agitar. Então, especialmente nessa parte aí, agora a última, em que o Dr. Nilton falou do equilíbrio e que representa a saúde. E o que eu estou sentindo é o seguinte: como o povo brasileiro precisa de muito cuidado para ver se ele passa a ter saúde. Porque hoje em dia nós não conseguimos ser nem nação. Não adianta.
adianta dizer, não, é porque a nação brasileira não tem nação coisa nenhuma na minha cabeça. Tem, é uma expressão grosseira, mas é verdadeira, uma esculhambação, porque aqueles que deviam ensinar os que sabem menos se omitem. E os que sabem menos parecem assim desiludidos, não querem mais aprender. Isso é que está me deixando doído. Mas ouvindo um Milton, ouvindo o Leandro, provocando o Milton, entrando por um lado, entrando pelo outro, isso aí começa a me dar assim, um alento. Que essas crianças de 0 ano hoje, talvez daqui a 40 anos a gente tenha uma nação. Hoje não temos. Porque isso aí dá até samba, porque eu te cutuco, cada um quer cutucar o outro o mais do possível. Mas é por desrecalque, só pode, na minha cabeça pode ser por desrecalque. Porque daqui um pouquinho eu não reconhecer que determinadas figuras dentro da nossa república mereçam respeito, independente de serem de direita, de esquerda, de centro, até do além, e as pessoas vão dizer daqui um pouco, não, eu não posso falar bem do Olívio Dutra, eu não posso falar bem do falecido Adolfo Vetter. Mas o que é isso? Por quê? Sim. Também. Porque é preconceito isso aí na minha cabeça. Isso aí é que eu gostaria de continuar ouvindo vocês, porque a linha que vocês estão me dando parece assim que está me satisfazendo, que é a história das escolhas, e especialmente os pais. Parem de botar coisa na cabeça da criança. A criança até os 7 anos, entender que é um imbecil. E é exatamente ali que ele vê o comportamento do pai, o comportamento da mãe, entrando no supermercado, comendo chocolate e não passando, mandando botar fora a embalagem. E depois querem provar que aquilo ali ele é honesto. O sonego imposto de renda. Okay. Ninguém é ladrão. Está aí, Nerio. Não, mas eu estou me defendendo. Claro. Obrigado, Neri. Um bom fim de semana para o amigo. Né? É interessante, né, que hoje nós não conseguimos falar qualquer coisa, né, que não tenha uma sem conotação, isso, colocar o contexto, né, o conjunto, né, porque nós estamos presenciando, né, com essa condenação do Lula, né? É interessante o tema que o Neri tira, porque quando vou rebobinar o pensamento um pouquinho. É interessante o tema que o Neri tira, porque ele nos remete a pensar com profundidade, não só sobre a situação atual, mas sobre a vida de cada um de nós, a própria vida. Quantas vezes nós nos equivocamos, quantas vezes nós fazemos coisas daninhas para nós e para os outros, e quantas vezes a vida demanda que nós paremos para uma reflexão mais profunda e tudo mais, no sentido de corrigir o rumo, reorganizarmos as ideias e pensamentos e tudo mais. Eu, pessoalmente, tenho uma tristeza enorme de ter que participar dessas coisas todas, assistir e ver essas coisas todas, porque pessoas que em algum momento tinham um projeto super interessante e foram super importantes na vida das pessoas, e aqui nós estamos falando de política, mas também estamos falando da casa de cada um, pais que iniciaram uma vida legal com os filhos e depois se perderam, relações de amor que iniciaram na adolescência, na vida adulta jovem, que 10, 15 anos depois se perderam. As pessoas se perdem permanentemente, constantemente, porque faz parte da vida se perder. E é muito doído para nós quando nós vemos um casal amigo, querido, que nós acompanhamos na vida, se separarem depois, por motivos absolutamente neuróticos. Uma pessoa normal não faria coisas que alguns dos membros do casal faz, e às vezes o fazer é incompatível com a continuidade, magoa o outro de tal forma que a pessoa se descola. E podemos pensar assim com relação à política também, porque as pessoas não tiveram a capacidade de pensar com profundidade, iniciaram de uma forma super legal e depois começaram com projetos mirabolantes e atitudes mirabolantes e perderam a capacidade de fazer as coisas para o bem comum. Isso é triste, porque são pessoas queridas, pessoas que em algum momento tu admirasse, tu gostaste, e de repente tu tens que te descolar disso
porque tu não pode fazer parte desse projeto, porque é um projeto que vai sucumbir, evidentemente, e depois tu tens que participar ou assistir um velório, como nós estamos vendo agora, onde as pessoas estão velando um pai que morreu, que sucumbiu, que falhou, que não deu certo, e se despedindo tristemente naquele velório de uma pessoa que vai ser enterrada porque está morta, e estou usando metaforicamente, evidentemente, desde a metáfora, porque morreu, se matou, se deixou morrer, se fez coisas que não pensou com profundidade, quem era amigo também não ajudou, não pensou, não examinou as pessoas que estavam na volta, tampouco exerceu as funções que tinha que exercer, se perdeu no caminho, mas de tal forma que terminou morto. Aqui nós estamos velando um projeto, velando uma ideia, velando... Isso entristece todo mundo. O clima, na verdade, é de tristeza. Claro, algumas pessoas, evidentemente, se aproveitam disso para jogar pedra, para afundar mais, para dizer barbaridade, etc. Mas, no fundo, a música é de tristeza. É um velório. Um velório é um projeto de país, um projeto de cidadania, um projeto social, um projeto maior, um projeto, um monte de coisa. Mas que um grupo fez com que esse projeto ficasse menor. Com certeza, né? Que idolatrou, não, personalizou. Ninguém tem dúvida disso, tanto é que está morto. Mas a tristeza que dá é que as pessoas não têm tido a capacidade. E quem deveria pensar com profundidade, eu estou usando essa metáfora da política para a casa de cada um. É o tecido e a célula que tu gosta de fazer, o micro e o macro, que tu gostas de comparar, Leandro, com sabedoria. As pessoas que deveriam chamar a atenção, que deveriam ponderar, que deveriam, ao contrário, se aproveitaram da euforia de um sujeito para poder se portarem mal. Então foi um arrastão. Algo que iniciou de uma forma bonita, terminou num arrastão. Num arrastão. Porque perderam os limites, perderam a capacidade de pensar com profundidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse balanço necessário, essa história que eu conto do vice-presidente argentino no primeiro governo democrático, do Alfonsín, que em algum momento aquele senhor dizia, quando eu começo a me apoderar demais, quando eu começo a me distanciar das minhas origens e começo a achar que o poder me sobe a cabeça e que eu posso mais do que eu deveria, eu vou um fim de semana para minha casa, chamo minha empregada velha da família e vou fazer pão. Vou amassar pão, boto fogo no forno de lenha e vou fazer pão com ela. Ou seja, aquela metáfora para aquele homem, que ele, dentro das suas possibilidades, da sua história, das suas raízes e origens, botava em prática, ele dizia, aquela mulher velha da minha história, que era como uma babá, que era uma empregada da família, simples, e que me ajudava, me ensinava a fazer pão, me ensinava a essência da vida. Amassando e criando, botando a levedura, fazendo as coisas crescer, lenta e progressivamente, de forma tranquila e serena. E quando eu voltava novamente para a Casa Rosada, eu trazia aquela mulher dentro de mim, ele dizia. E eu me humanizava de novo. Faltou isso para as pessoas. Faltou uma mãe, um pai, uma empregada antiga, velha, que pudesse, dentro da cabeça de cada um... Colocar do teu lugar. Aí tá. Tu é simples. Humanizar as pessoas, distanciar de Deus. Nós não somos Deus, não vamos ser Deus nunca, jamais, não temos essa capacidade, isso não é humano. Então o que nós temos que ser é um bom humano, não um mau Deus. As pessoas tentam ser um péssimo Deus e deixam de ser um bom humano. E aí se distanciam. Mas isso vale para o dono de casa, que é o pai de família, quer dizer, não dono de casa, pai de família, que era o que o Neri se referia. Bom, é triste. Eu, fundamentalmente, não sinto raiva, sinto ódio, sinto uma tristeza muito grande de nós vermos as pessoas terem uma possibilidade enorme de darem certo e fazerem os outros darem certo e se perderem. Porque se aproximaram de Deus. Não no sentido da religião de se aproximar de Deus, mas de se aproximar no sentido de destronar Deus, serem eles os deuses, né? Bom, aí estamos na doença. Mas, Newton, historicamente, aí falando no sistema, né, os estados se compuseram com os deuses, né? Os deuses faziam os líderes, né? Tanto que os reis eram filhos de Deus, né? Por isso tinham o sangue azul. E parece-me que nós temos uma tendência, como homens, né, de nos ajoelharmos, né, a um rei. Nós queremos ter reis, né? Ainda mais quanto menos desenvolvido é o conhecimento, né, o amadurecimento da pessoa, mais você precisa ter um rei, né?
E nós ainda cultuamos no Brasil os palácios, né? O reino daqui, o rei somos monárquicos. Nós somos monárquicos por excelência. Nós somos ainda, infelizmente, nós estamos ainda num atraso, Nilton, né? Nós precisamos evoluir nesse sentido, né? Porque não é as pessoas. O mais importante são as ideias. Bom, né? Então, agora voltamos ao princípio do programa. Esse é o mundo interno de cada um. Nós não podemos desprezar aquilo que silenciosamente fica no escuro dentro de nós. Nós temos que estar atentos e, vez por outra, temos que parar e olhar para dentro de nós e ver de que é composto essa escuridão. Que é uma escuridão que se manifesta nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, sem que nós saibamos ou percebamos. Mas ela existe. Tanto existe que está aí o exemplo. Querem exemplo maior do que existe? As pessoas cheias de boas intenções só fizeram porcaria. Só fizeram nos últimos tempos, eu quero dizer, né? Cheio de boas intenções. Por que fizeram isso? Porque não olharam para a sua escuridão. Quando eu digo escuridão, estou usando como metáfora do inconsciente, da repressão, dos mecanismos que fazem com que o indivíduo não se alerte, não olhe, não enxergue. E aí o indivíduo envereda na vida cheio de propriedades e verdades para um ponto que não tem nada a ver com com o princípio da história. O indivíduo se descola. Por quê? Porque ele está movido internamente por uma emoção, e aqui recém uma pessoa colocava no Facebook para nós, toda escolha envolve razão e emoção. Sempre haverá um conflito. Sim, sempre haverá um conflito. E aí que eu quero retornar, porque senão nós vamos ir para esse abraço político, eu acho que ninguém mais aguenta. É só uma metáfora, usamos como metáfora. Agora, a escolha individual, né? Aquela escolha, por exemplo, o que me leva eu gostar de uma mulher X, né? E não gostar da mulher Y? Um exemplo, né? Teus amores infantis, para dizer de uma forma brincalhona. Mas o que me levou, né? Foi o inconsciente? Sim. Com o inconsciente. Com certeza. E eu não tenho como manipular isso no consciente. Tanto é verdade que tu te encantas por uma pessoa que tu nunca ouvisse falar, nunca aquela pessoa aparece na tua frente e tu te apaixona à primeira vista. Por que uma pessoa se apaixona à primeira vista por uma pessoa que nem sequer olhou para ele? Mas então as nossas decisões, e aí eu busco a questão da dialética, eu gosto muito da dialética. Existe essa divisão de pensamentos, que a tua primeira impressão é que vale, né? Porque move com o teu inconsciente. Sim, com certeza. Então, o teu inconsciente que está decidindo em face da primeira abordagem. Ela é a tua verdade, mas tu quer dizer que as tuas contradições te constroem, né? Pela uma visão mais de dizer que é um amadurecimento, que o homem não é o mesmo a cada momento, né? Esse é um trabalho enorme que nós temos na clínica, em especial com as pessoas jovens e adultos jovens, adolescentes e adultos jovens, quando fazem escolhas assim, movidos pela emoção, para acompanhar o raciocínio do nosso ouvinte, nesse caso é uma pessoa do Facebook, Esther Guimarães. O que nos move internamente a escolher essa pessoa? O que nos move a escolher um político, uma ideologia, uma igreja, uma religião, um amigo e tudo mais, uma profissão? São, evidentemente, coisas de dentro de nós, que surgem e nos tomam de assalto e fazem com que nós tenhamos um certo interesse. Agora, depois, e esse é o trabalho que nós temos com as pessoas, a razão tem que examinar a nossa emoção, a razão tem que colocar essa pessoa em exame. Existem mecanismos dentro de nós, que são mecanismos de ajuste à realidade, de exame de realidade e tudo mais, que começam a rastrear as nossas escolhas quando nós temos uma boa saúde e nos dizem, olha, tu te apaixonas, tu admiras muito essa mulher, mas essa mulher, ela tem esse aspecto, ela tem essa característica, isso pode não dar certo, tu tens que prestar atenção, ela fica contigo, mas fica com teu amigo, ela gosta muito mais do dinheiro do que da pessoa, ela é trabalhadora, ela é batalhadora, mas ela não mede esforços para conseguir o que quer, muitas vezes ela ceifa as pessoas para conseguir o que quer, isso vale para o homem, evidentemente. Então, esse exame, que faz parte da razão, nos dá elementos para que nós tenhamos a capacidade de percebermos, ou pelo menos decidirmos se a nossa escolha intuitiva, para falar do mundo interno, do inconsciente, deve ser levada adiante ou não. Mas o inconsciente deixa, depois do intervalo, né? Ele permite que tu tenha essa clareza depois do intervalo. Tá assim,